faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN, Café com Política. Bruno Silva deixou seu comentário gravado sobre a questão da diminuição da quantidade de passageiros do transporte coletivo de Campinas. Também fala do requerimento do Wagner Romão, cobrando a questão das obras do Parque Linear do Jardim Bassoli e a sessão do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas. Muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Aline. Bom claro, dia. os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. Hoje eu reservei 3 assuntos importantes aqui, a meu ver, que marcam aí mais esse final da semana e que também vão continuar gerando repercussão na próxima, como de costume, trago aqui às sextas-feiras, né? Primeiro tem uma reportagem do G1 muito interessante, falando um pouquinho sobre o número de viagens de ônibus em Campinas, né? Ou seja, de viagens ali do transporte coletivo, que caiu quase 4 milhões em pelo menos um ano na cidade, né? A quantidade, portanto, ali de viagens do transporte público cai nesse ano de 2024, de acordo com os dados, as informações prestadas à reportagem pela Endec, foram registradas pelo menos 120,2 milhões de passagens por catracas de ônibus, 3,94 milhões a menos que no ano de 2023, quando na época chegou ao total aí de 124,2 milhões. Né? Vale lembrar que esse levantamento leva em consideração o total de vezes em que os passageiros passam ali pela catraca de ônibus e não o total necessariamente de pessoas transportadas, uma vez que um usuário pode realizar mais do que uma viagem por dia, né? Essa tendência de queda continua em 2025, nesses primeiros anos esses primeiros meses do ano, né? Foram registradas cerca de 38 milhões de viagens, 1,8 milhão a menos do que no mesmo período de 2024, né? E aí a gente sabe que há vários fatores que incidem sobre isso, vão desde fatores relacionados ao tempo, né, de deslocamento dos ônibus, que sempre precisa ser uma preocupação por parte da administração pública, até uma política mais expressiva de incentivo ao uso desse transporte, né? Quando a gente fala em transporte público, diversos momentos nós comentamos aqui nesse espaço do CBN Campinas sobre desafios que são desafios importantes. As questões envolvendo a licitação, por exemplo, dos ônibus, a modernização da frota, as discussões envolvendo a eletrificação ou não dessa frota, o preço da passagem como um todo, e essa do preço, acredito que associada, né, ao tempo de deslocamento é o grande fator. Hoje em dia nós temos outras formas das pessoas se deslocarem, formas que cabem no seu bolso, embora possam ser em alguns momentos um pouco mais caras, né, mas a depender aí do tipo de deslocamento do passageiro pode acabar sendo mais barata, principalmente por conta dos motoristas de aplicativo, né? Então muitos dos passageiros já fizeram essa migração utilizando esse transporte por aplicativo. Às vezes a pessoa ali vai até em mais do que uma, compartilhando o fato de que se deslocam para o mesmo lugar, às vezes moram em áreas próximas, né? A gente tem uma lógica também do teletrabalho que fez com que muitas das pessoas deixassem de se deslocar, além também do acesso de muitas pessoas a uma forma de transporte individual que é a motocicleta, né? Então isso vem impactando diretamente essa questão do transporte público em Campinas, e a gente tem que pensar que impacta também diretamente em termos de projetar, de pensar, de conceber essa política pública, né? Porque o município como um todo, acredito, tem que ter máximo interesse, assim como as demais instâncias governamentais, em poder proporcionar isso, né? E estimular as formas de transporte coletivo, ainda mais no caso de Campinas, que é uma cidade que você tem um contingente significativo de pessoas se deslocando o tempo todo, né? E isso certamente faz pressão sobre o trânsito, pressão sobre as principais vias de acesso do município. Não é à toa que nós estamos aqui, né, no âmbito da CBN Campinas, constantemente trazendo as informações do trânsito para o nosso querido ouvinte, para que ele possa tentar fazer os deslocamentos mais eficientes. Então, quando você tem uma diminuição nessa ponta, automaticamente você acaba tendo uma resposta na outra, né? Se as pessoas se deslocam mais individualmente, utilizando seu veículo próprio, ou até mesmo utilizando, né, de forma cada vez mais massiva os motoristas por aplicativo, você acaba tendo como um dos impactos a dimensão da mobilidade urbana. Prioridade de políticas públicas, e acho que esse é um assunto que deveria cada vez mais envolver de modo significativo não só a classe política, mas principalmente a sociedade civil organizada. Algumas cidades, né, que são cidades até maiores, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de São Paulo, por exemplo, a gente sabe, né, basta você passar por ali
alguns momentos que você já entende de forma absolutamente tranquila de que definitivamente o deslocamento coletivo é a melhor saída para tentar se livrar daquele trânsito todo. Vamos ver como é que as autoridades políticas, né, os atores aí principais vão respondendo a essa questão aí da diminuição na quantidade de pessoas se deslocando pelo transporte público. E quero dar uma ênfase em 2 assuntos da Câmara, né? Primeiro, do vereador Wagner Romão, que acaba cobrando explicações sobre paralisação das obras no Parque Linear do Jardim Bassoli, né? O vereador protocolou esse requerimento solicitando informações por parte do Executivo Municipal, né? Então quer ali que o Dário, quer que os secretários deem resposta sobre essa paralisação. Essa iniciativa vai ao encontro, né, de uma insatisfação de moradores da região, na percepção ali do vereador, que tem denunciado o abandono do espaço, além da ausência, né, de atividade recente no canteiro de obras. Segundo o vereador, a constatação da paralisação foi feita, inclusive, após uma visita feita no local, acompanhada de representantes do CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, além de alguns moradores ali do bairro. Durante essa visita, o vereador relata que deveria abrigar um parque com mais de 116 metros quadrados, que está sendo usada, infelizmente, como pastagem e tem acumulado resíduos sem qualquer sinal de continuidade das obras que foram iniciadas em outubro de 2023. Com esse investimento aí anunciado na casa dos 2 milhões, o projeto do Parque Linear Bassoli previa infraestrutura completa para lazer, esportes, incluindo ali pista de caminhada, quadras poliesportivas, parque infantil, campo de futebol, academia ao ar livre, enfim, uma série de atividades. E o vereador está certíssimo, ele quer explicações, a prefeitura vai ter que responder. E para fechar aqui a minha participação de hoje, há também o Parlamento da Região Metropolitana de Campinas que se encontra para discutir a importância de escolas legislativas nas câmaras municipais, né? Esse encontro está acontecendo desde as 9h30 da manhã de hoje, né? Essa já é a 3ª reunião do ano, né? A sessão tem um destaque ali com a presença da Nelly Castanheira, que é a diretora acadêmica da Escola do Legislativo de Campinas, da Elecamp, além de presidente da Associação Paulista das Escolas Legislativas de Contas, a APEL, né? O objetivo está sendo fazer um panorama geral ali da importância das câmaras municipais terem as suas escolas do Legislativo, e eu em diferentes momentos já falei aqui sobre a importância da qualificação do debate público, do papel das escolas, tentando aproximar diferentes segmentos da sociedade do Legislativo, mas acima de tudo, tentando qualificar a própria atividade política, o trabalho dos próprios vereadores, das comissões e de outras tantas instâncias do Legislativo. É isso, queridos, alguns dos destaques importantes aí de notícias e informações importantes nesse final da sexta e alguns desses assuntos que certamente continuam a repercutir ao longo das próximas semanas. Um abraço, Sandra, um abraço, Aline, um abraço aos nossos queridos ouvintes, boa sexta e um bom final de semana. Até segunda-hora. Isso aí, Bruno Silva, muito obrigada. Sextou, então, atualizados sobre política.